Séries manifestam indignação nas redes sociais devido à suspensão do fornecimento de água mineral no local, né? Cartazes foram fixados ao lado dos bebedouros, expressando preocupação e ameaças de protesto caso a situação não seja resolvida. No entanto, segundo apurações da nossa reportagem, a medida não foi determinada pela direção do Séries, né? E sim uma consequência aí da greve que acontece na nosso UFRN dos técnicos administrativos. Para explicar melhor sobre essa situação e também falar um pouco das reivindicações do próprio movimento em si, nós vamos conversar agora aqui no nosso programa com a Cacau Vasconcelos, ela que é técnica administrativa em educação do Séries, e o Rodrigo Azevedo, ele que é técnico administrativo em educação da Escola Multicampo de Ciências Médicas. Eles também integram o Comando Local de Greve. Cacau, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da 95. É uma satisfação estar aqui com vocês, né, mostrando a nossa pauta. A UFRN, estamos em greve desde dia 11 de março, deflagramos a greve dia 11. Estamos aí já esses dias com a UFRN com uma boa adesão. No Séries eu poderia calcular cerca de 50% dos nossos servidores técnicos estão paralisados. No caso da greve, ela é em todo o estado, não é isso? Ela é em todo o Brasil. Todo o Brasil. Todo o Brasil. Atualmente a gente está com 66 instituições federais em greve. De técnicos administrativos. Isso, 62 são universidades e 4 são IFs. E qual é a principal pauta reivindicatória? Bom, a gente tem 2 eixos específicos, que é a nossa reestruturação da carreira e a recomposição salarial. Mas também tem alguns outros eixos geral que são mais abrangentes. Mas esses 2 pontos são os mais principais da nossa pauta de reivindicação. Vocês têm avançado nas negociações? Isso, a greve é a última arma nossa, né, para tentar conversar e negociar com o governo. Desde o ano passado, vemos tentando, já são 6 mesas de negociação que foram realizadas com o governo atual, só que nenhuma teve avanço. A última mesa, eles nos ofereceram 0% de reajuste agora em 2024, de uma maneira geral. Não era específico para a nossa área. E por conta dessa última opção que o governo nos deu, decidimos que a solução seria greve. E no caso a greve já está há quantos dias? Estamos desde o dia 14 em greve. E são 18 dias aí. Tem previsão para ser? Não, a greve é por tempo indeterminado, né? Como você perguntou em relação aos avanços, antes de ontem, a comissão responsável, né, por fazer o relatório que vamos apresentar na mesa de negociação, conseguiu concluir antes de ontem. Ontem eles foram revisar todo o texto. A gente teve lives a nível nacional da FASUBRA, do SINASEF, explicando os avanços que a gente colocou no papel e agora a gente pode mostrar ao governo qual vai ser, de fato, o gasto econômico que será apresentado na mesa na próxima negociação. Não tem data marcada. A comissão já concluiu o relatório. Esse relatório ele desce para o Comando Nacional de Greve, da FASUBRA, e eles encaminham para a gente nas bases. As bases vão discutir, os sindicatos, né, estaduais vão discutir essa proposta, esse relatório final feito pela comissão. Se aprovarmos, se todo o Brasil, né, os sindicatos aprovarem, volta para o Comando Nacional da FASUBRA e ele encaminha para a negociação. E alguns serviços aqui do Séries aqui de Caicó já estão ameaçados por causa da greve? Eu não diria ameaçado, né? A greve é um direito nosso enquanto servidor e temos alguns setores paralisados, fechados, né? A gente está com 100% fechada a biblioteca do Séries, assistência estudantil fechado, a psicologia também está fechada, a Secretaria-Geral também fechou todos os servidores. Porque no caso são setores que dependem de técnicos, não é isso? Isso, eu acredito que todos os setores hoje da UFRN, eles dependem, ainda que nos bastidores, dos técnicos, né? Sala de aula, a gente sabe que é o docente com os alunos. Porém, por trás tem uma estrutura tanto de terceirizados quanto de técnicos, né? Para que consiga manter ali a sala de aula aberta, os sistemas funcionando, a internet funcionando. Então, por trás de todo o trabalho da UFRN, temos nós, os técnicos administrativos. E o que é que mais está paralisado, no caso? Além do que você já citou. Tem alguns setores também, que depois o Rodrigo fala, lá na Escola de Medicina. Também o almoxarifado, que é o que está repercutindo mais aí. Que ocasionou a polêmica da água, é isso? Também o servidor está em greve. O servidor da prática jurídica também está em greve.
O servidor que é responsável pela liberação dos alunos para as aulas de campo, que é o técnico de segurança do trabalho, ele também está em greve. Então, assim, a gente está com pontos bem estratégicos de funcionamento do SEGES hoje, com esses profissionais em greve. E essa polêmica da água lá, da água potável lá, por que é que deixou de ser fornecida? Bom, a água não deixou de ser fornecida, né? Tivemos uma reunião semana passada com o diretor do centro, sentamos o comando local. O comando local são formados por 9 pessoas, 5 servidores já do SEGES e 4 servidores de medicina da escola Multicamp. Sentamos com a direção e fizemos um acordo. Um acordo que vai até o dia 4 de abril. A partir do dia 4 a gente vai sentar novamente com a direção, vamos analisar a situação e realizar novas tratativas, nesse caso. Não fizemos a suspensão. O que fizemos foi um racionamento da água. A água que tinha no almoxarifado, uma parte está guardada para o abastecimento da residência universitária, que desde o início da greve sentamos enquanto comissão e deliberamos por não prejudicar o atendimento da residência universitária, né? Nesse momento a gente quer somar a luta, tanto os estudantes quanto os docentes. Então, assim, a gente decidiu que o material que é direcionado à residência universitária continua 100% abastecida. O do SEGES, o que foi que aconteceu? Racionalizamos. A água que tinha em estoque no almoxarifado foi liberada a partir da semana passada e a gente tinha uma projeção para que ela durasse aí essas 2 semanas até o retorno desse comando em conversa com a direção. A direção ela está muito solícita no sentido de nos ouvir, né, de respeitar nosso posicionamento, e a água foi liberada. Mas o que é que acontece? No SEGES temos 4 pontos de água potável, de bebedouros da CAERN, água potável. O que essa foto que foi postada, né, publicada, não mostra é que eles têm um filtro de carvão ativado, que faz a filtragem da água, né? Nós, enquanto servidores, provamos da água e a gente não como estão dizendo, o gosto é ruim, isso e aquilo. Isso não é verdade. Outra coisa também. Então, naquele bebedouro da fotografia que repercutiu, ali tem água? Tem água e tem o filtro de carvão. Então, a água filtrada. Os alunos queriam, no caso, água mineral, é isso? Isso. O que foi racionalizado e acabou a água foi água mineral. Porque a gente também, além desses bebedouros, tem alguns pontos de água mineral. Pois não, Rodrigo, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os rádio ouvintes. Com essa questão da água, inclusive, depois da postagem lá do aluno, o servidor responsável pelo almoxarifado, ele saiu, era 10h15 da noite, para ir atestar a qualidade da água em loco. Ele saiu, foi lá, provou e disse que não tinha gosto ruim, estava normal. Então hoje, em qualquer bebedouro do SEGES tem água potável? Isso. Sim. Temos 4 pontos. Temos um no bloco A, 2 no bloco B, 1 no bloco D. São 4 bebedouros com água potável da CAERN com filtro. Então, assim, não cortamos, a gente entende que a água é essencial à vida, né? Então, a gente não vai cortar, a gente não teria esse, como é que eu diz? Esse não seria poder, a gente não teria essa audácia, né? A gente sabe que atendemos alunos carentes, pessoas que não têm condição de comprar sequer uma garrafinha de água. Então não foi uma atitude pensada, por exemplo, pelo comando, a suspensão de fornecer água mineral, não é? Porque justamente não tem a pessoa para fornecer isso, para fazer a troca, a substituição? A pessoa para a substituição tem, porque aí é a equipe terceirizada. Quem paralisou foi o servidor do almoxarifado, que faz a entrega do material. Então, o material é que a gente está racionando nesse momento de greve. A gente não vai sair, né, vamos dizer assim, deixar de trabalhar e deixar o material todo lá entregue. Não, podem ficar aí, a gente está fora. Não teria sentido na greve se a gente fizesse uma atitude dessa, né? E também outro detalhe, Marcos, em relação à água, é que no finalzinho de 2022, até junho, exatamente o dia 13 de junho de 2023, nesse período aí de mais de 6 meses, o SEGES ficou sem abastecimento de água mineral, só com água da CAERN, e deu tudo certo. Então, assim, estamos passando por um momento, esse racionamento, ele é temporário, enquanto durar a greve. Dia 4, né, vamos sentar novamente com a direção e vamos rever essa situação. Mas, na minha opinião, né, na opinião do comando, o ponto mais crítico seria a residência universitária, que está mantida. Está mantido o abastecimento de água mineral. O SEGES tem a água, como já falei, né, dos bebedouros
de água potável da CAERN. A postagem, ela deixa entender, não sei se foi a intenção, de que seria, de que há inclusive uma cobrança para que a direção do SERES resolva essa questão da falta da água mineral. Isso depende da direção do SERES? Também, mas como eu falei, fizemos um acordo com a direção enquanto comando local, né? Claro que a direção, ela é, vamos dizer assim, a força maior ali dentro do SERES. Mas em respeito, eu acredito que em respeito à nossa posição grevista, ao respeito que estamos tendo de manter diálogo também com a direção, tanto do SERES como a direção da Escola de Medicina, eu acredito que o professor está sendo bem cauteloso e não nos desrespeitar, né? E ele também entende esse nosso lado, que os alunos não estão, vamos dizer assim, 100% sem água. Uma coisa é o aluno ir, porque a gente sabe que os professores não estão em greve ainda, né? Tem aí um panorama que nos mostra que talvez a partir do dia 8 eles resolvam entrar em greve. Os IFs, agora a partir do dia 3 de abril, fecharão as portas também. Então já vai aumentar a nossa força aí de paralisação a nível nacional. Então a gente espera que também, né, os sindicatos responsáveis pelos professores pensem direitinho, porque eles já estão em negociação, já estão em conversa com a própria categoria para uma possível deflagração. Então, fechando as portas, os técnicos e professores, a universidade automaticamente fecha as portas, né? Rodrigo, na Escola Multicampo de Ciências Médicas, quais são as atividades que estão paralisadas por causa da greve? Marcos, hoje a situação lá, nós temos os servidores dos laboratórios de habilidades clínicas. Tem 2 laboratórios lá, um de MOF e outro específico dessas habilidades clínicas, um ligado mais à parte de órgão dessa parte e outro com simuladores. Todos os servidores desses setores estão paralisados. Com relação à Secretaria-Geral, que são divididos em 2 eixos lá de prático, nós temos a Secretaria Acadêmica Integrada, que de 4 servidores, 3 entraram em greve, mais um ficou trabalhando, decidiu ficar. E temos também a Secretaria de Processos e Pessoas, a qual eu faço parte, que nós, servidores de lá, técnicos, tem eu e outro assistente, que nós 2 estamos em greve. Só ficou a nossa chefe, que a gente está lutando para ela entrar também, para fechar a secretaria. E um dos pontos importantes que seria lá era a biblioteca, que até o momento ainda está funcionando. Por quê, Marcos? Como a gente não é uma atividade fim, não tem aquela visibilidade imediata, somos atividade meio, a gente só é visível quando, infelizmente, causa impacto, e principalmente, vamos dizer, na parte discente, não é isso, Cacau? Isso. Que é quem usufrui dos nossos serviços. E a gente só tem visibilidade quando acontece isso, que é o caso da água que aconteceu. E voltando só um pouquinho a esse caso da água, a gente lá na reunião, a gente fez uma projeção, né? Fez uma projeção que daria para o restante desse período que a gente ia ficar para o próximo encontro. E a gente frisou que fosse racionalizado, que tivesse um cuidado com o uso. E no mesmo dia dessa reunião da gente, a gente foi verificar a quantidade de garrafões que existiam lá disponíveis já ao lado do bebedouro para uso. Eu presenciei uma aluna derramando água no canteiro lá para encher de novo, derramando o que tinha na garrafa para encher de novo no bebedouro. Eu até chamei a atenção para isso. É uma atitude que não é correta, né? Isso. E nesse momento específico era para ter mais cuidado ainda, né? E a própria direção também teve o cuidado de enviar via e-mail para toda a comunidade acadêmica que estaríamos passando por esse racionamento da água mineral, né, para ter esse cuidado que o companheiro Rodrigo falou. Então, assim, hoje no SERES, vocês podem também ir lá em loco, também verificar. Temos fotos, vídeos aqui dos bebedouros com os filtros. Então, é água potável, sim, que permanece em abastecimento sem nenhuma interrupção no SERES em Caicó. Claro que a greve não é boa para ninguém, né? Nem para vocês, nem para os alunos, enfim, né? Mas vocês acham que realmente é necessária? E para poder atingir os objetivos que vocês pretendem, melhorias, inclusive, para a categoria, realmente necessária? Sim, com certeza é necessária. Como eu falei no início daqui da entrevista, né? A greve foi nossa última arma. Desde o ano passado estamos em tratativas com o governo, foram 6 negociações desgastantes, e o que mais assim nos revolta enquanto categoria de tais, de servidores,
é a questão que nesse período o governo ele sentou e negociou com 9 categorias e todas com aumento salarial bem expressivo, né? Então não estamos parando nossas atividades, né, sem uma razão, né? Temos uma, como eu falei para você, nosso eixo específico, a reestruturação da nossa carreira está bem defasada, como também a nossa recomposição salarial. Estamos há quase 7 anos sem nenhum reajuste. O salário mínimo ele é reajustado anualmente, mas o nosso não é. Congelou total. Total. Isso. Então, assim, é uma luta sim justa, né? Temos alguns outros eixos que também diz respeito ao que as universidades estão passando, que é esse contingenciamento de repasse para as universidades, né? Estamos com alunos com bolsas cortadas. Recentemente teve uma bolsa da Escola de Medicina que foi cortada por falta de orçamento. Então a nossa luta não é apenas para nosso salário, é também pela questão das verbas que estão sendo bloqueadas para as universidades. Isso impacta diretamente com os alunos e com a assistência estudantil. Pela importância que vocês têm para o funcionamento tanto da Escola Multicampo de Ciências Médicas como para o SEDES, vocês esperam, Rodrigo, que os alunos entendam e apoiem também esse movimento? Isso é tudo que a gente quer. A gente não quer que os alunos tenham um impacto, fique contra a gente não quer prejudicar os alunos. Justo. E o intuito, o maior objetivo da gente é ter esse apoio, que o aluno entenda, compreenda a nossa situação e dê esse apoio a gente, para a gente ter uma força a mais. Cacau, quais são os próximos passos? Estamos, só complementando a fala do companheiro, estamos fazendo esse trabalho, né, educativo em sala de aula. Antes de ontem passamos na sala de aula da turma da manhã, conversando com os alunos, explicando a situação, pedindo o apoio deles, porque o que a gente quer nesse momento é somar forças, né? Quem está acompanhando as mídias sociais está vendo que algumas outras entidades estão começando a se mobilizar em relação à greve, que até mesmo aqui no estado, né? A gente está vendo aí a questão dos professores estaduais também querendo entrar nessa luta por melhoria, né? E os nossos próximos passos nos reunimos semanalmente em Natal. Nas quartas-feiras tem a Assembleia Geral em Natal, onde a gente participa com alguns representantes do interior. E lá a gente delibera e discute algumas questões, né? E sempre nas assembleias estaduais lá em Natal, que acontece no auditório da reitoria da UFRN, sempre a gente tem a movimentação e a participação dos estudantes, dos movimentos coletivos de estudantes. Eles estão sempre presentes e apoio total. Eles também estão em reuniões, porque você sabe que o corpo técnico, eles trabalham também com o suporte dos bolsistas. E esse pessoal também está sendo atingido no sentido de, em alguns lugares, eles estarem realizando a atividade do técnico. E isso, pela resolução da UFRN, não é permitido, né? Então, assim, eles estão se reunindo, eles estão também com um formulário via Google Forms, fazendo um levantamento da categoria de bolsistas, se eles vão aderir também à greve, porque a gente já conseguiu paralisar as atividades de alguns bolsistas ligados diretamente aos servidores que estão em greve. E só um detalhe, esse pessoal, esses bolsistas que estão fazendo essas paralisações junto com a gente, eles não estão sendo prejudicados. Conversamos com ele, a bolsa vai permanecer normalmente, eles não vão ter nenhum ônus por estarem apoiando nossa greve. Então, o fato deles estarem paralisados, alguns bolsistas, não implica dizer que vai ter a bolsa cortada, né? A gente, enquanto comando local e o comando estadual lá em Natal, estamos tendo esse cuidado de minimamente o servidor que é responsável pela liberação desse pagamento, ele vai naquele dia e faz essa liberação, para que no final do mês aí ele consiga receber. Então o comando tem esse poder de deliberação. Ele pode ficar em greve, mas aí em situações específicas a gente pode deliberar que ele resolva, porque a gente também, do jeito que a gente não quer nos prejudicar, estamos numa luta financeira, não seria justo que a gente permitisse que nem os terceirizados, nem tampouco os nossos alunos ficassem sem receber, porque o técnico responsável ali não está cumprindo com a sua atividade. Pois não, Rodrigo. Cacau e Marcos, até porque vai chegando questionamentos e preocupações deles para a gente também. Inclusive ontem uma bolsista falou comigo e gostaria de aproveitar o momento para tranquilizá-los que com relação a esses auxílios e bolsas, nada vai ser prejudicado no caso. Todos os servidores responsáveis por atestar, que chama, né? Isso. Atestar essa questão deles para que os pagamentos sejam feitos, aí continua normal. Marcos, em Natal, as assistentes sociais estão 100% paralisadas. Ontem elas estiveram presentes na nossa Assembleia em Natal e
estão abertas ao diálogo. Elas estão sendo particularmente atacadas por alguns estudantes, né? E a gente está tentando fazer essa ação educativa, né? Que elas não têm o poder na mão do financeiro. Essa luta, essa briga delas é também pelo orçamento que está reduzido nas universidades e pelas negativas que elas têm que dar nos pareceres dela, pelo fato do aluno solicitar uma bolsa de qualquer auxílio e elas negarem porque a universidade não tem condições financeiras para isso. Então, assim, só tranquilizando, como o companheiro falou, todas as bolsas que estão em andamento, que estão sendo pagas nesse momento, permanecem. O que não está sendo feito são novas adesões, que aí elas estão no direito delas de fazerem greve. Ok, obrigado por você ter vindo aqui no nosso programa esclarecer realmente essas questões. Boa sorte aí, tomara que a pauta seja atendida, né? E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade, Cacau. Bom, eu gostaria de comunicar, né, a toda Caicó e as cidades vizinhas que nos escutam, que nos apoiem, que entendam que a greve é temporária. A gente não sabe aí, eu não posso dizer se termina na próxima semana, se termina daqui a um mês, ou se vai perdurar, mas não é o nosso intuito demorar com uma greve longa. Né? O nosso intuito é parar o Brasil, parar a educação, para que o governo entenda que nossa categoria tem força e que a gente só vai conseguir algum posicionamento do governo se de fato a gente paralisar nossas atividades e a sociedade sentir, né? Porque se a categoria para e o Brasil continua funcionando, qual seria o intuito e o valor da nossa luta, né, do nosso serviço ali prestado nas universidades? Então, assim, que a gente consiga aí fortalecer cada vez mais, que a gente chame para a luta os professores, que a gente chame para a luta também o movimento estudantil, vamos unir forças, outras categorias estão chegando aí. O Sinteste está realizando, que é o sindicato, né, do qual fazemos parte, e é o Sindicato dos Técnicos Administrativos em Educação do Ensino Superior, está chamando aí para um ato unificado dia 3, e que vai ser realizado em Natal, na frente do IFRN lá em frente ao Midway, para que a gente possa somar forças a esses novos companheiros que estão chegando agora para a luta, que é a turma do IFRN. Então, assim, eu espero a compreensão, peço o apoio de todos, paciência, e vamos à luta, que o arroxo está grande no nosso Brasil, principalmente nas nossas universidades. A educação está sendo muito desvalorizada. Rodrigo, lá de Timbó dos Batistas, terra de dois grandes ilustres, né? O Elino Julião e o Gregório Neto, né? Gregório é o homem rapaz, pronto, agora é Bom Todo, Frango Bom Todo, né? Frango Bom Todo. Figura. Você conhece Gregório? Conheço, sim. Dá trabalho demais, Gregório, não dá, rapaz? Trabalhoso, viu? Rodrigo, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, Geraldo, só agradecer pelo espaço, para esses esclarecimentos e ratificar o que o Cacau falou, pedir o apoio e compreensão dos alunos e de toda a sociedade como um todo. Ok, então, estamos obrigado. Aí aberto ao diálogo. Obrigado e boa sorte para vocês aí, viu? Obrigada. 6h58